daquilo que é você colocar pessoas num container que a temperatura chega a 40 graus e que tinha os coliformes, que tinham os restos a mais de 40 centímetros, né? Eu queria voltar porque a questão dos programas. No dia 26 de março deste ano, nós instigamos o Ministério Público da Bahia a retirar do ar 2 programas. E quero que esta comissão, como o próprio relator está nos chamando às sugestões, eu gostaria de deixar aqui como sugestão o próprio relatório da campanha Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. Um mês depois, nós fomos ao dirigente do Ministério Público da Bahia, ao promotor-geral, o senhor Lidivaldo Brito, falamos para ele que a situação era insustentável. Nós queremos que o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que foi instado para que esses programas se readequassem a qualquer coisa entendida como comunicação, né? Que eles sejam, que essas pessoas, que esses produtores, e que a ida da comissão à Bahia possa alterar essa situação, ou que essas pessoas sejam convocadas. Elas precisam ser convocadas, porque nós lutamos durante décadas no Brasil para que houvesse programação regional, para que a televisão tivesse uma programação regional. Então não é possível que no Recife, na Grande Recife, não é possível que em Manaus e no entorno das regiões metropolitanas de Belém e, né, da própria realidade da Amazônia, não é possível que na região metropolitana de Salvador a produção regional seja exatamente para criminalizar as maiorias. Não foi por isso que a gente lutou para ter produção regional na TV. Nós lutamos para a produção regional exatamente ao contrário, para que se evidenciasse a pluralidade cultural, para que se evidenciasse a pluralidade de ideias, inclusive políticas, já que a violência política, ela permite também a ampliação da violência, dessa violência que se manifesta de forma concreta nos corpos negros na sociedade. Então, nós queremos que as produções destes programas, que a comissão veja uma forma de como... Doutora Vilma, nós vamos construir uma ideia aí, no sentido de que a gente possa identificar esses programas. Que eles estão, deputado, licença, em todas essas regiões que nós estamos colocando aqui, né? Antes, eles estavam só nas rádios. O problema... Conversar junto com o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, mas talvez pegar especificamente pela questão de incitar a violência e trazê-los aqui para depor, para apresentar os programas e explicar para nós como é que o programa cumpre o que determina a Constituição em termos de prerrogativas de utilização desse espaço. Então, só para concluir, um juiz na Bahia instituiu uma multa de R$10 mil ao dia para a produção desses programas. E aí eles foram lá no Ministério Público, mas eles voltaram e eles voltaram de forma mais violenta ainda, deputada. De forma mais violenta. E eles agora brincam, dizem assim, tem esse conselho aí, tem esse pessoal aí do movimento negro que está dizendo que o programa é racista, aí pega uma mulher branca, um homem branco, isso aqui, eles também roubaram, eles também fizeram. É uma coisa absurda, quer dizer, o caráter racista do programa realmente se revelou, né? A outra proposta que nós queremos deixar aqui para a comissão é que persiga a ideia, insista na ideia de mexer com a questão do auto de resistência não apenas no Rio, mas que pense nessa questão para o conjunto do país. Olha, é com o argumento do auto de resistência que a polícia da Bahia recebe licença para matar. É com esse argumento que a polícia humilha e mata em todos os estados do país.
E não é possível, isso não está nem no Código Penal. Mas essa aberração que emergiu da ditadura, e é incrível, e nós precisamos chamar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para pensar por que essa secretaria, que tem uma agenda tão ampla para a questão dos anistiados, que tem uma agenda tão ampla para as questões que é a agenda da ditadura, pois auto de resistência é a agenda da ditadura. É fazer a reforma do passado. Aquilo que os jovens alemães têm tanta vergonha de dizer no mundo que são alemães, porque têm vergonha do legado nazista. E neste país, os jovens brancos de classe média, que sofreram estelionato intelectual na escola e não tiveram direito de aprender sobre a história do país, não tem qualquer constrangimento do legado da escravização. Agora é o tempo. Hora da Secretaria Nacional fazer dever de casa. Para além da questão de indenizar as pessoas que foram afetadas pela ditadura, nós queremos os outros rescaldos, as outras misérias erguidas pela ditadura. O auto de resistência, para nós, a ditadura continua viva, porque um instrumento erguido na ditadura continua servindo para legitimar a morte oficialmente no país. E nós queremos que a CPI possa mexer com essa questão, porque para a gente agora é viver ou morrer. A terceira questão que nós queremos deixar aqui é que o PRONASSE, com sua montanha de recursos, que o PRONASSE não seja para construir mais prisões. É muito vergonhoso para um país que fecha a escola e abre prisões. O Brasil, as escolas de ensino médio, as grandes escolas de ensino médio na Bahia, hoje são verdadeiros cemitérios. Eu estudei numa escola pública que foi uma escola que, quando eu estudei, tinha 7.900 alunos. Hoje, as pessoas passam e não sabem do que se trata. As grandes escolas deste país, hoje tem aberrações como enturmação, que só na frente a gente pode falar o que é isso. Que é juntar várias turmas, porque chega em junho, tem salas que tem 2 alunos. Tem salas que só tem alunas mulheres. A pergunta que foi colocada aqui pelos próprios deputados, para onde foram os jovens meninos? Num trabalho mais recente que nós temos feito, e eles novamente vão aparecer aqui no dossiê, eles não estão na escola porque muitos deles as mães já foram enterrar. Nós não nascemos para enterrar os mais novos. Eu termino aqui dizendo isso, nós não nascemos para enterrar os mais novos. Crescemos numa sociedade, somos fruto de um legado civilizatório que nos ensinou que nós iríamos envelhecer e seríamos enterradas e enterrados pelos mais novos. Tem algo muito sério acontecendo nessa sociedade. E nós podemos inverter essa lógica se nós invertermos a lógica do PRONASSE. O PRONASSE não pode ser uma agenda da segurança pública. Se nós quisermos inverter, o PRONASSE tem que ir para as mãos de uma SPM, o PRONASSE tem que ir para uma CEPI. Nos estados, o PRONASSE tem que dialogar prioritariamente com as outras secretarias e não com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública e seus quadros, quando olha num jovem negro, só vê um criminoso. Então, a Secretaria de Segurança Pública não pode pensar em políticas a não ser para nos criminalizar mais ainda. Essa é a contradição profunda do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então, se nós quisermos inverter a lógica da violência urbana no Brasil, pega essa montanha de recursos do PRONASSE e tira do viés da segurança pública. Tira do viés da segurança pública. Porque as polícias não aprenderam nesse país que nós somos seres humanos. Os homens negros são olhados como os violadores sexuais em potencial. Bom, se é verdade as pesquisas da professora Eliette Safiotti de que 79% dos agressores das mulheres estão em seu próprio grupo e os homens muito próximos,
Bom, 80% dos agressores sexuais das mulheres são brancas, são os próprios homens brancos. E o mesmo vai ocorrer no nosso grupo. Portanto, nós precisamos de uma outra lógica de segurança pública, que é menos polícia, menos armas, menos construção de presídio, e que a gente possa efetivamente pensar em educação para inverter os quadros apresentados aqui pelo professor Marcelo Paixão. Eu considero que nós cumprimos a nossa missão aqui hoje. Nós viemos aqui para trazer esse dossiê e dizer que nós não vamos morrer em silêncio.